Oi, pessoal. Hoje vamos resolver aqui o problema do bcrowd, problema isósceles, o 2243, código. Ele é da Maratona de Programação de 2016 e ele é um problema fácil de entender, mas acho que talvez não seja tão fácil de pensar em como resolve esse problema. Então, ele não usa nenhuma estrutura doida, ele é bem tranquilo de resolver também, apesar de que precisa de uma sacada interessante aí. Então, esse aqui é um triângulo isósceles, aqui também, e todos os outros. A ideia é que o triângulo isósceles ele tem um cara aqui no meio, né, que tem altura, sei lá, n, e voltando aqui para a esquerda, a altura vai diminuindo de um em um, e para a direita também vai diminuindo de um em um. Então, por isso que esse cara aqui se enquadra no quesito de triângulo isósceles, né, esse aqui que só tem um cubinho, porque ele tem altura, e a altura dos vizinhos dele são zero, né, então, que é altura um, zero, zero. Então, é um triângulo isósceles. Bom, aí ele vai te dar uma sequência de alturas das colunas do muro e você tem que descobrir qual é a altura máxima de triângulo que eles conseguem formar. Então, aqui tem um exemplo de uma solução do problema, né, nessa imagem, que dada essa configuração, a melhor solução seria essa aqui. Então, a altura aqui acho que é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta aqui seria 7. 6, 6, 7, 7, eu acho. Que aqui acho que é diferente desse caso. Que aqui tem os exemplos, né? Ele te dá um número de colunas, a altura de cada coluna e a resposta. Então, aqui ele já deu um spoiler, né, de como vem a entrada, mas ele avisa, né, que contém o inteiro n, representando o número de colunas do muro. Segunda linha contém n inteiros, aí, de 1 até n. Então, já é importante notar aqui que não existe coluna sem nenhum cubinho. As colunas têm pelo menos um cubinho, então esse cara aqui é o nosso caso base, digamos assim, né? Sempre vai ser possível formar um triângulo isósceles de altura 1. E cada um desses termos aqui indica a altura, né, da coluna. E no final é só produzir um inteiro, h, representando a altura máxima que o triângulo poderia ter no final. Aqui é tranquilo de enxergar porque é 1, né? E aqui, porque que é 6? Deixa eu ver. Acho que é aqui. No 10 aqui. 10 seria 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? 5, 4, 3, 2, 1. Aqui já resolve aqui todos esses caras aqui que eu marquei formam um triângulo de altura 6 no meio. Então, aqui seria 6, 5, 4, como tem 8, 4 é menor que 8, 3, 2, 1. Ok. E a sacada é a seguinte. Vamos quebrar o problema, ao invés de pensar nele em construir o triângulo isósceles inteiro, vamos tentar construir uma escadinha que só sobe e escadinhas que só descem. Porque aí se eu estou numa posição aqui qualquer dessa configuração do problema, eu posso ver, nessa posição aqui, qual é o tamanho máximo de escadinha que eu consigo subir? Nesse caso aqui, é o tamanho da coluna aqui, né, que é 5. Então, eu preciso ver se para frente eu também consigo, vindo da direita para a esquerda, eu consigo construir uma escadinha de tamanho 5 que termina aqui, né? Porque aí, nesse caso eu conseguiria descer e formar um triângulo isósceles de altura 5. Então, basicamente é isso. Então, a gente pensaria que, qual o tamanho máximo aqui no início? É 1, porque eu só consigo construir o triângulo aqui de tamanho 1, pensando que a gente só está construindo a subida, isso aqui, ó. Então, até cá em cima. Então, nesse primeiro aqui é 1. Como eu já construí um antes, nesse daqui que tem como construir 2, eu consigo construir 2. Então, a resposta aqui é 2. Aqui 3, 4, e assim por diante. Então, 5, 6. Aí chegou aqui, eu não consigo construir esse. Porque eu teria que construir o 7, não consigo. O 6 eu também não consigo, mas eu consigo aqui o 5. E aí aqui 6 de novo, 7. E aí o daqui da frente eu não consigo o 7, não consigo o 6, mas consigo o 5. Aqui 6 e aqui 7. Aqui por diante também 8. Não. Mas note que, se eu fizer a mesma coisa aqui, da direita para a esquerda, começando aqui com 1, aí 2, 3, e subindo aqui, 4, 5, 6,
7, aí aqui eu já não consigo, então aqui volta pro 2. Porque daqui eu consigo construir, se eu consigo construir até o 7 aqui, que eu acho que o 7, eu também consigo construir, considerando aqui um e aqui 2. E aí eu vou utilizando a mesma estratégia, só que aí quando essas colunas se encontrarem, como é o caso aqui, né, que nesse caso aqui, que é 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando isso aqui acontece, se o que eu consigo construir vindo da esquerda para a direita é compatível, né, com o que eu consigo construir vindo da direita para a esquerda, tipo aqui nesse caso, eu consegui chegar na altura 7 aqui, e da esquerda para a direita eu também consegui chegar na altura 7, então é porque o triângulo isósceles que eu consigo formar nessa posição aqui, ele tem altura 7 no máximo. E aí, depois de construir esse cara aqui e esse que vem da direita para a esquerda, eu só preciso passar por cada posição, analisando esses dois caras aqui, do jeito que eu acabei de fazer aqui na mão, mas no código, óbvio. E me perguntando se, combinando esses dois caras, qual o maior triângulo que eu consigo formar. E eu vou pegando a resposta máxima a cada cara que eu vou passando. Então, vamos escrever esse código bem rapidinho aqui. A gente vai dar um n, que vai ser o número de colunas. Então, a gente vai ter um vetor de inteiros A de tamanho n. Então, a gente vai ver os caras que vão ficar no vetor A. E aí, agora que entra a parte interessante é que eu vou precisar de dois caras, né? O que vem da esquerda para a direita, que eu vou chamar ele de prefixo. Ele tem tamanho n também. E o que vem da direita para a esquerda, eu vou chamar ele de sufixo. E, basicamente, a forma que eu vou preencher eles dois é semelhante, né? Porque a ideia é basicamente a mesma. Então, eu coloco a primeira posição do prefixo, que é 1, porque isso quer dizer que eu estou nesse caso aqui, que eu consigo construir. Então, certo? E a primeira posição do sufixo, que nesse caso é a posição mais à direita do array, que é n-1, também é 1, porque vindo da direita para a esquerda, opa, da direita para a esquerda, eu consigo construir esse cara aqui, de tamanho 1, no mínimo. No mínimo não, sempre de tamanho. Ok? Então, eu tenho esses dois caras. O que eu preciso fazer agora é só preencher eles. Então, como que preencher eles? Bom, a ideia para preencher eles é bem tranquilo. Então, a gente precisa, né, percorrer todo o array, só que, nesse caso, vou começar pelo prefixo. Então, aqui a gente está falando de prefixo. Então, vou começar do prefixo, eu preciso começar da posição 1, porque a posição 0 já está preenchida. E é ela que vai servir de base para a gente. Então, no prefixo, eu vou pensar como. Se o meu prefixo é i-1, que é a posição anterior, mais 1 for menor ou igual à posição atual do array, que eu chamei de A ali em cima, isso quer dizer que eu consigo subir uma posição. Então, se eu consigo subir uma posição, tipo, deixa eu voltar aqui que fica fácil de entender. Nesse caso aqui, a minha primeira posição é 1. A altura desse cara aqui é maior do que 1, é 6. Aqui em cima, a altura é 6, nessa posição aqui. Então, se a altura desse cara é maior do que 1, eu consigo ir para o 1 mais 1, que nesse caso é 2. Construir o de tamanho 2. Então, é essa a ideia, né? Porque o prefixo mais 1, ele é menor ou igual ao tamanho da altura do próximo. Então, se isso acontece, o prefixo da posição que eu estou agora é igual ao prefixo anterior, e menos 1, mais 1. Ou seja, aumentei um tamanho de torre. Se não, o prefixo é simplesmente igual ao cara atual. Que aí quer dizer que o cara atual não me faz aumentar, mas, por exemplo, aqui seria 6, né? Então, 6, mas o cara que eu estou aqui agora, seria esse aqui, o 5, ele não é maior do que o 6. Então, eu não consigo do 6 ir para o 7. Então, eu vou para a posição AI, que é justamente a altura desse cara aqui. Porque, garantidamente, se eu cheguei aqui no 6, aqui eu chego no 4 também, né? Só voltar aqui. Então, 4 eu consigo chegar na posição AI, na altura aí, AI, que é o 5. Aí, nesse caso, é posição A,
o vetor A índice I. Então, isso aqui constrói o nosso prefixo. E a mesma ideia a gente vai usar para o sufixo. Então, sufixo. Só fazer isso aqui. Só que a diferença é, a gente começa em n-2, porque n-1 já está preenchido, que é quem vai ajudar a gente. I maior ou igual a zero, e menos menos. E aí agora é só trocar aqui. Sufixo, só que é i mais 1, né, porque a gente está indo da direita para a esquerda. Mais 1, for menor ou igual a i. Então, sufixo i é igual ao sufixo, tá certo? É, i mais 1. Ok. Se não, sufixo é igual a i. Pronto. Você foi alterar algumas coisas, né? Sufixo e encher menos, coloca mais, começar do n-2, porque o n-1 já está preenchido aqui. Pronto. Aí só resta agora a gente responder a questão de fato. Então, começa com a resposta igual a 1, porque é sempre possível para 1. E como a gente tem que comparar uma casa para frente e uma casa para trás, quer dizer, a gente não precisa começar do zero, porque o zero é sempre 1. Então, no zero a gente sabe que a gente constrói do tamanho 1. A gente começa do 1 enquanto for menor do que n-1, por quê? Porque eu preciso descer, né? Então, eh, se eu subir uma posição, eu preciso descer de novo. Nesse caso, para o caso que não é 1. Estou buscando casos que não são 1, né? Porque 1 já está sendo capturado aqui pela resposta. Então, os casos que não são 1, se eu subir alguma altura, algum valor de AI, eu preciso descer, né? Então, eu preciso ter a próxima posição ali para poder ver se eu consigo descer. E quando eu falo descer, eu me refiro, tipo, se eu subir aqui até o 7, eu preciso descer até aqui, né? Então, se eu subir aqui até o 3, eu preciso descer até 1. Então, nesse caso, é pensando que se eu subir aqui até o 5, aqui seria 4, 3, mas aí eu não tenho mais ninguém aqui, né? Então, eu não consigo descer para cá, para essa região aqui. É isso que eu tô dizendo. Preciso ter espaço para poder ver o próximo cara ali, se eu consigo descer. Ok, então, como que funciona essa lógica aqui? A lógica é bem simples também, só preciso de um if. Então, se o sufixo, estou numa posição agora, se o sufixo dessa posição for maior ou igual ao prefixo dessa posição, que eu estou agora, menos 1, quer dizer que eu consigo descer. Por quê? O prefixo dessa posição captura a altura que eu consigo subir. Nesse caso aqui, por exemplo, 7. E eu preciso ver se o sufixo dessa posição, menos 1, é, é maior, não, se o sufixo menos 1, ou desculpa, se, tá certo. Se o prefixo aqui, né, que é onde eu tô, esse aqui seria o prefixo, que é 7, menos 1, que é 6, ele é maior ou igual ao sufixo, que é 6 também? Então, porque 6 é igual a 6. Então, se eu subir até aqui, eu preciso descer. Basicamente está dizendo isso. Então, o menos 1 é só para forçar que esses dois aqui fiquem eventualmente na mesma altura. E aí eu preciso saber se, normalizando esse cara aqui para 6, se o próximo cara ele é maior ou igual. Então, se fosse 8 aqui, e aqui eu conseguir chegar no 7, eu conseguiria descer, né? Porque se eu consigo descer quando é tamanho 6, eu consigo descer quando é tamanho 8. Então, ok. Isso aí bem tranquilo também. Bom, então eu consigo descer e a nossa resposta agora seria o máximo entre. Como o valor do prefixo seria a resposta, então é o máximo entre que já está ali na resposta e prefixo. Pronto. E acabou o problema. Só Celtians, onde é? Por que que acabou o problema? Porque esses dois caras, eles já me dão um corte do problema que é até onde eu consigo subir. Então, garantidamente, pelo menos não vai ter nenhum triângulo maior, isósceles, né, do que os valores que eu encontro ou no prefixo ou no sufixo. Porque eles me dizem até onde eu consigo subir, respeitando a regra do problema, né, de indo de um em um, fazendo aquela escadinha. Eu só preciso saber se subindo até aqui eu consigo descer, porque se eu conseguir descer, eu consigo formar um triângulo dessa altura. Então, se existe uma resposta diferente de um, essa resposta ela está no prefixo ou ela está e está no sufixo também, porque você só inverteria a lógica do problema. Então,
dadas as posições que você consegue subir, você só precisa saber, tipo, daqui do 7 eu consigo descer? Não. Então, beleza, eu subo aqui até o 8. Daqui do 8 eu consigo descer? Se eu não conseguir descer no 7, provavelmente eu não vou conseguir descer no 8, né? Então, e aí o problema vai seguindo nessa mesma lógica. Talvez não seja tão fácil de visualizar isso de cara, assim, que só precisa disso. Mas tentem pensar um pouco se existe uma resposta diferente dos valores que vocês conseguem calcular com esse prefixo e sufixo. Tá, mas falei que funciona, né? Vamos testar o problema. Deixa eu ver se vai funcionar. Talvez funcione. Se não, eu testo no online GDB. Ah, tá funcionando. 6. Ok. E, e o outro aqui, 1. Pronto. Aparentemente está tudo certo aqui com o código. Então, o código está um pouquinho maior, mas o que importa é essa parte aqui do main mesmo. E accepted. Prontinho. Essa é a solução da questão isósceles. E notem que a solução aqui é linear, né? É O de N.